Essa experiência lhe parece familiar? Depois de um dia longo e cansativo, você vai para a cama, adormece e de repente acorda no meio da noite. Sem que o alarme toque, você abre os olhos e sem motivo aparente olha para o relógio. 3 da manhã, 2 horas e 45 ou 3 horas e 20, geralmente é sempre nesse horário no meio da noite. E a pior parte é que, imediatamente, a roda viva de pensamentos começa a girar na sua cabeça. Sua mente começa a se preocupar com o trabalho, problemas ou tarefas que você não fez, seu coração começa a bater mais rápido, uma sensação de ansiedade e preocupação sem motivo aparece. E aí já era. O sono vai embora e por muito tempo você não consegue dormir talvez 1 ou 2 horas nesse estado. Você fica se virando de um lado para o outro e depois, ao som do despertador, começa o dia cansado e exausto. Se você já passou por essa situação, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo sentem isso todas as noites e quando compartilham esse problema com outras pessoas ou com um médico, normalmente dizem para elas que tudo isso é por causa do estresse, que você está ansioso e que deve tomar um calmante. Hoje eu vou te contar algo que talvez nem mesmo o seu psicólogo mencione. Acordar às 3 da manhã. Na verdade, em mais de 90% dos casos, não é apenas um problema psicológico, mas tem raízes totalmente fisiológicas. Na verdade, isso é um grito de socorro do seu corpo. Mas o ponto importante é que esse grito não vem do seu sistema nervoso. Na verdade, é o seu fígado que está enviando um sinal de alerta, então assista a este vídeo até o final. Porque você não só vai entender por que isso acontece, mas também vai aprender como parar esses despertares repentinos. Talvez já esta noite você consiga se livrar disso para sempre. Então vamos analisar o assunto com mais detalhes. Normalmente nos dizem que a razão desses despertares é o estresse e o aumento do hormônio cortisol. E isso é parcialmente verdade. No momento em que você acorda, os níveis de cortisol e adrenalina, que são 2 dos principais hormônios do estresse, realmente aumentam no corpo. Mas ninguém presta atenção à seguinte pergunta: por que esses hormônios aumentam exatamente nesse horário? O que desencadeia essa reação em nosso corpo? Considerar o estresse como a principal causa é como dizer que o asfalto molhado causa chuva. O estresse que você sente às 3 da manhã é apenas um sintoma, não a causa raiz do problema. A verdadeira causa é uma crise interna de energia, para ser mais preciso. É um tipo de fome, mas não aquela fome do estômago que passa ao comer, e sim uma fome de uma necessidade intensa do seu cérebro por energia ou glicose. Deixe-me explicar com mais detalhes. Seu cérebro é um órgão extremamente ativo e está sempre precisando de energia. Mesmo quando você está dormindo e aparentemente não está fazendo nada, seu cérebro consome uma grande quantidade de energia na forma de açúcar, ou glicose, para realizar todas as funções vitais do corpo e os processos mentais. Mas de onde o cérebro deve obter toda essa glicose à noite quando você não está comendo? Para isso, temos um depósito natural de açúcar no corpo, que é o nosso fígado. Durante o dia, o fígado armazena o excesso de glicose dos alimentos que você consome na forma de uma substância chamada glicogênio. Imagine o glicogênio musical agindo como uma bateria totalmente carregada, armazenando energia para quando for necessário. À noite, enquanto você dorme, seu fígado relaxa com um processo organizado. Isso converte o glicogênio armazenado em glicose e a libera na corrente sanguínea. O objetivo disso é manter um nível estável e constante de açúcar no sangue até o cérebro. Assim, durante toda a noite você recebe nutrição suficiente e as funções vitais do corpo continuam sem interrupção. Idealmente, em um corpo saudável, esse processo deveria acontecer dessa forma, mas agora vamos ver o que aconteceu no corpo humano moderno e no estilo de vida atual. Nosso fígado geralmente está sob muita pressão e não consegue desempenhar sua função adequadamente. Isso acontece principalmente devido ao consumo excessivo de carboidratos processados, açúcar e especialmente frutose, que é o açúcar das frutas. Na dieta moderna, muitas pessoas desenvolvem uma condição chamada fígado gorduroso ou esteatose.
Essa condição ocorre quando as células do fígado ficam cheias de grandes quantidades de gordura e seu funcionamento é prejudicado. Elas perdem sua função normal, o fígado gorduroso ou mesmo um fígado enfraquecido devido a hábitos alimentares inadequados não consegue armazenar glicogênio suficiente, ou seja, a bateria do fígado ele fica muito fraco e com pouca energia, com baixa capacidade, e é aí que o principal problema acontece. Você vai dormir à noite, por exemplo, às 2 da manhã, o fígado libera um pouco do açúcar armazenado e tudo parece estar bem. Mas por volta das 3 da manhã, as reservas de glicogênio do corpo no fígado estão quase acabando e o estoque de açúcar se esgota. Nesse momento, o nível de açúcar no seu sangue começa a cair perigosamente. Essa condição é chamada de hipoglicemia ou queda de açúcar no sangue. Dizem que o seu cérebro, que é o órgão mais importante e que mais consome energia do corpo, entra em pânico com a queda acentuada do açúcar no sangue porque sente que está à beira da fome e da morte. Nessa situação de emergência, o corpo imediatamente ativa seu sistema de sobrevivência e alerta. Ele envia um sinal forte para as glândulas suprarrenais que ficam acima dos rins, avisando que estamos em perigo. Precisamos urgentemente e rapidamente de açúcar. Em resposta a esse sinal de emergência enviado, as glândulas suprarrenais liberam grandes quantidades de hormônios do estresse chamados cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. Esses hormônios têm apenas uma função, que é fazer com que o corpo, a qualquer custo, seja forçado a produzir açúcar para salvar o cérebro. Elas começam a decompor os tecidos musculares para transformar as proteínas presentes nos músculos em glicose ou açúcar. Esse processo vital é chamado de gliconeogênese. É um mecanismo de sobrevivência muito eficaz para situações de emergência. Mas ao mesmo tempo isso é considerado extremamente estressante e prejudicial para o corpo. E é exatamente esse aumento repentino e intenso de adrenalina e cortisol que te acorda, que te faz despertar do sono. Esses hormônios causam um choque interno no seu corpo. Palpitação, sensação de ansiedade, preocupação intensa, ondas de calor, sensação de calor. Tudo isso são sintomas clássicos do efeito da adrenalina no corpo. Agora, entendeu? Você não acorda por causa do estresse, você acorda por causa de um forte impacto hormonal. E a razão disso foi uma queda repentina do açúcar no sangue, e essa queda, por sua vez, aconteceu por outro motivo. Porque o seu fígado não conseguiu manter o nível de açúcar estável e constante durante a noite. Se essas informações são novas para você e mudaram sua visão sobre o sono e o problema de acordar no meio da noite, por favor, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar uns aos outros. Assim, esse conhecimento importante será mais divulgado e mais pessoas poderão se livrar desse problema comum. E se estiver fora do país, você pode enviar um Super Thanks e se tornar membro. O link está abaixo dos vídeos, ao lado do like e do subscribe. Obrigado a cada um pelo apoio. Agora vamos às soluções. O que fazer? Qual a solução? A solução para esse problema é surpreendentemente simples e envolve 2 passos principais. Primeiro, ajudar o fígado a armazenar uma quantidade maior de combustível de alta qualidade e segundo, garantir que esse combustível seja liberado de forma lenta e contínua ao longo da noite. O primeiro passo e o mais importante é o seu jantar. O que você come no jantar tem um impacto direto na qualidade do seu sono. Se você come alimentos como macarrão, batata, pão, arroz branco ou qualquer tipo de doce e sobremesa no jantar, esses alimentos causam um aumento repentino e intenso no açúcar do seu sangue e logo depois ocorre uma queda rápida e acentuada desse açúcar também. Nessa situação, o seu fígado não encontra oportunidade suficiente para criar uma reserva estável e duradoura de açúcar. Portanto, não pense que, só porque o açúcar caiu, você deve comer ainda mais açúcar. Isso é um erro. Seu jantar deve ser composto por 3 grupos principais. Proteínas como carne magra, peixe, frango ou peru, que proporcionam uma sensação de saciedade prolongada e ajudam o fígado a liberar o açúcar lentamente.
gorduras saudáveis como abacate, azeite de oliva extra virgem, oleaginosas, que ajudam a retardar a digestão dos alimentos e previnem grandes oscilações nos níveis de açúcar no sangue. E o terceiro grupo é uma grande quantidade de vegetais ricos em fibras, como folhas verdes, brócolis, couve-flor, entre outros. A fibra presente nos vegetais, a fibra não só ajuda na melhor digestão, mas também torna a liberação do açúcar mais lenta e estável, e proporciona a você uma sensação de saciedade prolongada. Essa combinação alimentar proporciona uma sensação de saciedade estável e duradoura, que impede quedas bruscas. No nível de açúcar no sangue durante a madrugada, o segundo passo é uma dica noturna. Se o problema de acordar no meio da noite for muito grave e estiver realmente te incomodando, existe uma solução rápida que pode te ajudar já nesta noite. De 30 a 60 minutos antes de dormir, consuma uma pequena quantidade de um alimento que ajude a manter o açúcar no sangue estável por mais tempo. Preste atenção. Isso nunca deve ser um pedaço de bolo ou doce. Pode ser uma colher de chá de manteiga de amendoim, tahine de amêndoas ou qualquer tipo de manteiga de oleaginosas natural e sem adição de açúcar, ou um punhado pequeno de nozes, por exemplo, noz ou amêndoa. Até mesmo uma colher de chá de vinagre de maçã diluída em um copo de água pode ser eficaz. As gorduras e fibras presentes nas oleaginosas e nas manteigas de castanhas, ou o ácido presente no vinagre de maçã, fazem com que o esvaziamento do estômago seja mais lento. Essa lentidão na digestão faz com que a energia seja liberada de forma muito lenta e contínua na corrente sanguínea por várias horas. Essa pequena quantidade de energia pode ser suficiente para que seu corpo supere o ponto crítico de queda de açúcar. Por volta das 3 da manhã, para que não cause uma queda e não te acorde do sono. Qual é o próximo passo? Comece a cuidar do seu fígado a longo prazo para o futuro e para uma saúde duradoura. Para levar a sério o cuidado com o seu fígado, elimine o excesso de frutose da sua dieta, especialmente aquela presente em sucos tradicionais, refrigerantes e xaropes. Além disso, reduza ao mínimo o consumo de óleos vegetais processados, e também os óleos tradicionais ao mínimo. Esses alimentos são os principais inimigos do seu fígado e estão tirando a qualidade do seu sono. Então vamos fazer um resumo. Acordar às 3 da manhã. Não é um assunto misterioso, nem apenas um simples problema psicológico. É um sinal claro de que o fígado e o metabolismo, ou seja, o funcionamento do seu corpo, não está funcionando corretamente. Isso é um pedido de socorro de um cérebro faminto. Alimente seu cérebro com um jantar adequado e nutritivo, e ele permitirá que você durma tranquilo e com qualidade. Escreva nos comentários de qual país e de qual cidade você assistiu a este vídeo e você já passou por essa situação? Se sim, normalmente o que você janta? Vamos conversar sobre isso e compartilhar nossas experiências. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Desejo a você um sono profundo e tranquilo. Para mais informações, não se esqueça de curtir e comentar. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.